Fala concurseiro do meu Brasil, aqui quem fala com vocês é o professor Hector para mais uma aula de português básico. Estamos fazendo esse curso para o TJ para 2019. Claro que um curso de português ele pode servir também para outros concursos públicos. Então apertem os cintos que vai começar a aula. Muito bem. Caro concurseiro, nos últimos dias temos estudado algumas coisas muito importantes para aqueles que irão prestar concursos públicos na área de português. Fizemos uma análise das classes de palavras, falamos da importância, praticamos também um pouco, falamos sobre os verbos, né? Esse sujeito, digamos assim, essa classe de palavra é uma classe tida por muitos por vilã, porque realmente ela cai muito em concurso público, muitas questões, e é muito importante você dominar os verbos, tá? E falamos na aula passada sobre os tempos e modos verbais, né? Só uma revisão rápida, né? Nós temos que os tempos verbais, eles estão aqui para indicar a ideia de passado, presente, futuro, né? Os tempos verbais, eles possuem modos verbais, os verbos, né? Que é o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, ok? Então isso aqui a gente já falou na aula passada. Nós demos ênfase aos tempos verbais, né? No modo indicativo. Falamos aqui sobre os 6 tempos, né? Verbais do modo indicativo, que é o presente do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. E hoje nós vamos treinar, vamos aprender a conjugar os verbos, né, no indicativo. Então aqui eu listei para vocês alguns verbos, né? O verbo andar, o verbo usar, o verbo ser, o verbo ter, o verbo sair, o verbo ir. São verbos corriqueiros em provas de concurso públicos, ok? Então é interessante que você leve em consideração esses verbos, né? Para que vocês possam praticar, né, a melhor forma de conjugar esses verbos, tá? Então vamos lá, vamos para o primeiro verbo, vamos analisar o primeiro verbo e tentar compreender o que o nosso slide está demonstrando. Vamos lá. Verbo andar. Então aqui, ó. Aqui nós temos algumas formas, né, conjugadas do verbo, ó. Andam, andei, andava, andaremos, andaria, tá? Aqui você tem o verbo usar, né? Eu posso utilizar o verbo usar conjugando ele de diversas formas, como essas que estão aqui, ó. Uso, usou, usava, usarão, usaríamos, né? Verbo ser, sou, fomos, eram, seis, seríamos. Verbo ter, temos, tive, tinham, terão, terias. Verbo sair, saí, saí, saiamos, sairão, sairiam, né? Verbo ir, vão, fui, ia, irás, iriam. Então, pessoal, o que é interessante identificar aqui? Todos esses verbos que foram demonstrados aqui, tá? Toda essa listagem de verbos, esses verbos nós chamamos de verbos pessoais, ok? Esses verbos são chamados de verbos pessoais, né? Mas, professor, por que são verbos pessoais? Né? Porque esses verbos, eles vão ser flexionados, eles vão ser conjugados, né, em função do sujeito, da pessoa do discurso, ok? Então, esses verbos são pessoais. Então, ó, quais são as pessoas do discurso, né? Numa interlocução, em um momento em que duas pessoas estão se comunicando, ou mais pessoas. Quais são estas pessoas no discurso? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos a forma singular, né? Vou colocar aqui abreviado, tá? Para você compreender. Então, ó, a forma singular, né? Nós temos 3 pessoas no discurso na forma singular do verbo. Então, ó, primeira pessoa, segunda pessoa, aqui, tá? E terceira pessoa.
Na forma singular, nós temos 3 pessoas. Então vamos lá. Quem é a primeira pessoa do discurso? A primeira pessoa do discurso é eu. Ok? Eu. A segunda pessoa do discurso é tu. Ok? Hoje, né, atualmente, nós utilizamos pronomes de tratamento, né, para se referir à segunda pessoa. Geralmente nós falamos você, tá? Mas o você, na verdade, de uma forma mais formal seria tu. A forma mais correta é se dirigir à segunda pessoa do discurso. E existe também a pessoa de quem se fala, né? A pessoa que está distante. Então, a pessoa que está distante do emissor é chamado de ele, né? Ele ou ela, né? Coloquei aqui. Beleza? Ele ou ela. Beleza? Então, ó, vamos lá. Vamos analisar aqui as pessoas do discurso e ver qual é o verbo que melhor se encaixa, né, em relação a cada pessoa, tá? Então, aqui, já colocamos aqui as 3 pessoas do discurso na forma singular, tá? Agora a gente vai colocar aqui no plural, tá? Então, vamos colocar aqui essa listagem também e nós vamos fazer a ponte, né, com os verbos e compará-los. Então, vamos lá. Plural, tá aqui. Então, eu tenho a primeira pessoa também do plural. Eu tenho a segunda pessoa do plural. Ok? E tenho também a terceira pessoa do plural. Tá bom? Então, são 3 pessoas do plural. E nós vamos agora colocar aqui a listagem de cada uma delas, tá bom? Então, a primeira pessoa do plural é nós. Ok? Você está incluso, né, nesse nós, tá certo? A segunda pessoa do plural é vós. Ok? Olha só. Não é muito comum, né, utilizarmos o vós, mas ele está presente na gramática, né, na gramática normativa do português. Então, é interessante que você esses pontos aqui da gramática. E a terceira pessoa do plural, né, é eles. Eles no plural, ou elas, né? Vou colocar aqui um A aqui, né, para vocês saberem, tá? Que também tem a flexão no feminino aqui. Então vamos lá. Eu vou utilizar aqui, eu vou colocar aqui, eu vou escolher um desses verbos. Por exemplo, o verbo usar, vou utilizar essa conjugação aqui, ó, uso. Uso. Esse verbo, ele se adequa melhor a qual pessoa do discurso? Primeiro, esse verbo se adequa melhor a qual número? Ao singular ou ao plural? Uso. É exatamente isso, no singular. Aqui, ó, singular. Beleza? Então, o uso se adequa melhor ao número singular. Agora, ele se adequa melhor a qual pessoa do discurso? Vamos lá, vamos fazer um teste. Ficaria melhor eu uso, tu uso ou ele uso? Muito bem, muito bem. Né? É óbvio que fica melhor. Esse verbo só pode se encaixar com a primeira pessoa do discurso. Então, ó, uso está conjugado para se adequar à primeira pessoa do discurso, que é eu, e está no singular. Então, eu uso. Ok? Agora vamos lá, vamos analisar outro verbo. Vamos analisar aqui o verbo sairão. Sairão dá a impressão que é mais de uma pessoa. Então, assim, nós temos qual número? Vou aqui fazer toda essa volta. Nós temos o plural, né? Ó, aqui, ó. Muito bem. Plural. Sairão dá a ideia de plural. Mas a qual pessoa do discurso? Vamos tentar encaixar aqui o verbo sairão a uma dessas pessoas do discurso. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Sairão.
Nós sairão, vós sairão ou eles sairão? Muito bem, né? Eles sairão. Eles sairão é a pessoa do discurso mais adequada para essa forma verbal que nós destacamos aqui. Então, caro concurseiro, é importante que você entenda, não é, a conjugação dos verbos e as respectivas pessoas do discurso para as quais o verbo se refere. Se você compreender isto, quando nós formos estudar a transitividade verbal, vai ficar mais fácil você encontrar o sujeito da oração. Isso é tema para as próximas aulas que nós vamos estudar, mas por hoje que você compreenda o que nós acabamos de passar. A sua identificação, o verbo, a sua identificação com o número, singular, plural, e com a pessoa do discurso, ok? Só para revisar aqui, ó, a primeira pessoa do singular é eu, segunda pessoa é tu, terceira pessoa é ele ou ela. Já no plural, primeira pessoa nós, segunda pessoa vós e terceira pessoa eles ou elas. Então, aqui está a conjugação de alguns verbos, né, no indicativo, mas existem outros tantos verbos. Então, fica a dica, você que tem dificuldades com verbos, né, nas orações, você ainda tem dificuldade, quem sabe, em conjugar os verbos, né? Escolha um verbo de seu interesse, faça ali um teste conjugando no modo indicativo, encaixando também cada verbo à respectiva pessoa do discurso, tá certo? Então é essa a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai se aprofundar mais no estudo dos verbos e da análise sintática. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!